Bom dia, irmãos. Vamos de novo abrir a Epístola aos Efésios, no capítulo 5, e vamos ler a partir do verso 15. Efésios 5, 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ter mais uma palavra de oração. Confiamos, sim, Senhor, mais esse tempo de comunhão na Tua Palavra desta manhã. Confiamos às Tuas mãos. Que o Senhor mesmo promova entre nós o que é Teu. Promova entre nós um ambiente genuinamente espiritual, no qual o Senhor possa se fazer presente e se doar a nós. Confiamos na habilitação do Teu Espírito Santo, para lermos, compreendermos, assimilarmos a Tua Palavra. Fortalece-nos, Senhor, e ajuda-nos nisso. Lança luz sobre os nossos corações, para o louvor da glória da Tua graça. Em nome do Senhor Jesus, pedimos. Amém. Meus irmãos, vamos andar um pouco nessa introdução aqui, dos versos que lemos, antes de entrarmos no verso 21, que estabelece esse princípio da submissão, como nós falamos, e então entra no assunto do lar, do relacionamento marido e mulher. E todas as preciosas lições que temos aqui. Nós concluímos ontem metade do capítulo 5, basicamente, até o verso 14, e graças ao Senhor pudemos ir mais passo a passo nesses termos que são usados aqui, tão importantes, que falam sobre o não andar, desde o verso 17. Não mais andeis, como também andam os gentios. Então, durante essa sessão do capítulo 4, 17, até o capítulo 5, 14, que nós caminhamos ontem nos dois períodos, os irmãos observaram que também o apóstolo Paulo continua fazendo ponto e contraponto. Ele diz, não mais andeis como andam os gentios, e descreve tudo aquilo. Então fala sobre a escola de Cristo, né? Volta no verso 25, na questão do não andar novamente. Então menciona aí, deixando a mentira, irai-vos não pequeis, não deis lugar ao diabo, aquele furtava não furte mais, não entristeçais o espírito, né? Todas as menções, digamos, negativas sobre o que não fazer, como não andar. Aí ele faz de novo, contraponto no verso 32. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos, imitadores de Cristo, no verso 1 do capítulo 5, andai em amor, e aí ele volta de novo no não mais andar. Observe que ele vai fazendo o tempo todo assim. No verso 3 ele diz, mas impudicícia, impureza, cobiça. Verso 4, conversação torpe, palavras vãs, chocarris, tudo que já examinamos. Então esse é o método do Espírito Santo. Ele sempre vai enfatizando o positivo em contraponto com o negativo. Porque nós aprendemos das duas maneiras. Não aprendemos apenas por um ensino positivo. Nós também aprendemos pelo ensino daquilo que não devemos fazer. Ou do negativo, se queremos chamar assim, né? Então, quando nós chegamos aqui nesse verso 15, nós estamos mais uma vez no contraponto positivo. Aliás, muito significativo, como ele conclui essa sessão, antes de entrar na especificidade do relacionamento marido e mulher. Ele diz então assim, vede prudentemente como andais. Vimos já a ênfase nessa palavra andar nesse livro, como ela é importante. Não como nécios, e sim como sábios. Esse aqui seria como um verso que encabeçaria o que ele tem a dizer nesses próximos 3.
No verso 16 ele diz: remindo o tempo porque os dias são maus. Vamos a esse primeiro elemento aí. O que é andar não como nécio, mas sim como sábio? O que é andar prudentemente? Palavras do verso 15. Em primeiro lugar, remir o tempo, porque os dias são maus. Então, para nós sermos considerados pelo Senhor como prudentes, considerados como aqueles que são sábios e não tolos ou nécios, esse é o primeiro elemento. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Agora, a Epístola aos Efésios e a Epístola aos Colossenses, elas certamente são epístolas irmãs. São chamadas por muitos comentaristas, estudiosos, de epístolas gêmeas. Você quer ver como esse assunto do remir o tempo é mencionado em Colossenses? Vamos lá para os irmãos verem. Que interessante. É como uma interpretação do que seria remir o tempo. Colossenses 4, verso 5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Então, essas são as palavras de Paulo aos Colossenses, a epístola gêmea, né? Para interpretar o que seria remir o tempo. Remir o tempo é aproveitar as oportunidades. Remir o tempo é nos portarmos com sabedoria para os que são de fora. O que será que significaria isso? Não apenas dar um bom testemunho, mas significa nós utilizarmos ou nos valermos do tempo que temos com eles. Eles quem? Nesse caso aí, os de fora. Para que nós possamos ajudá-los com relação ao nosso Senhor, aos caminhos do Senhor, à palavra do Senhor. Se você quiser chamar isso de evangelização, acho que estaria bem. Mas é mais do que isso também. Então, portai-vos com sabedoria para com os de fora e aproveitai as oportunidades. Sabe, meus irmãos, nós perdemos muito tempo com conversas insignificantes, nos relacionando com pessoas tão carentes, cheias de dificuldades, espremidas pela vida, e nós perdemos muito tempo com essas pessoas, falando de coisas que basicamente não significam nada, e deixamos de fazer o que a palavra de Deus nos orienta. Aproveitarmos cada oportunidade, porque pode ser a última, que aquela pessoa tenha de tocar algo do nosso Senhor, do nosso Salvador, através de nossas vidas. Então, remindo o tempo. Tem uma relação direta com o que falávamos ontem. Conversas vãs, coisas que não levam a nada, tagarelices, vai chover hoje, está quente, e etc. Né? Então, remir o tempo é aproveitar as oportunidades. É claro que isso vale também para os de dentro. E como vale? Nós nos reunimos para edificação, nós nos reunimos para comunhão. É muito bom nos reunirmos também para entretenimento, para um lazer, para uma conversa, para um tempo gostoso juntos. Mas nós não devemos limitar o nosso tempo a isso. Porque verdadeiramente, irmãos, a boca fala do que o coração está cheio. Então, vamos ser honestos. Não há como nós estarmos num ambiente, vamos pensar num ambiente de irmãos, uma oportunidade que estamos tendo aí, de estarmos juntos numa casa, num programazinho que combinamos juntos. Então, nosso coração está ocupado só com isso. Só com esse tempo aí livre, coloquemos assim, que nós estamos tendo. E nós não temos nenhum ímpeto, nenhum desejo de termos comunhão naquilo que o Senhor nos tem falado. Um irmão do passado definiu religião, usando a palavra no bom sentido agora, como Tiago usa, né? A religião pura e sem mácula, lembra? Então, a palavra religião no sentido adequado dela. Olha o que esse irmão diz. A verdadeira religião é o que nós fazemos com o nosso tempo livre. Não é uma definição excelente? Porque a verdadeira religião ocupa o nosso coração. Se não ocupa, não é verdadeira religião. E se ocupa o nosso coração, não vai ocupar nosso falar, não vai ocupar nossos pensamentos, não vai ocupar nossa conversação? É claro que vai. Porque o princípio nosso Senhor já deixou claro. A boca fala, ela vai falar do que o coração está cheio. Então, meus irmãos, se cremos que o Senhor está assim às portas, qual deveria ser nossa conversação?
Agora, é claro que precisamos de uma compreensão delicada nesse assunto. Então, por favor, não pense em nada como fanatismo, obsessão. Não é disso que nós estamos falando. Estamos falando de paixão, não de obsessão e nem de fanatismo. Se a nossa paixão é o nosso Senhor, naturalmente Ele vai ocupar o nosso falar. Pode perguntar se vai chover amanhã, pode perguntar como é que as galinhas estão sendo bem alimentadas, não tem problema. Mas esse não é o tema do nosso assunto. Então, nosso coração vai rapidamente para o tema. O nosso tema é Cristo. Nosso tema é seu falar, sua palavra. Nosso tema é a luz dele que está permeando o nosso coração e falando muito conosco. Então, nós vamos partilhar isso com os nossos irmãos. Tenho sido encorajado pelo Senhor aqui e ali. O Senhor tem lançado luz no meu coração aqui, ali e ali. Tenho sido corrigido pelo Senhor aqui, aqui e ali. Comunhão. Como isso nos ajuda, irmãos? Como é importante, irmãos. Onde que nós teríamos esse ambiente se não na igreja, meus irmãos? Onde? Então, remindo o tempo. E olha essa frase seguinte. Porque os dias são maus, não são bons. Mais um texto para nos ajudar aí a entender essa exortação de Paulo sobre remir o tempo, sobre aproveitar oportunidades. Escrito há quase 2000 anos. Pense bem. Paulo já pôde dizer assim para Timóteo. O Espírito Santo, ele afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, por seguirem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, se o Espírito afirma pela boca de Paulo que serão assim os últimos dias, mais necessária se faz essa exortação. Porque o que é apostasia exatamente? O que essa palavra significa? Esse apostase significa pôr-se à margem do caminho. Estávamos caminhando, mas por algum motivo, alguns motivos, um esfriamento, seja lá o que for, nós nos colocamos à margem do caminho. Não significa necessariamente que nós já mergulhamos lá no mundo de novo. Mas a apostasia é o primeiro passo. Um esfriamento, uma desconsideração para com as coisas do Senhor. Hebreus traça esse caminho. Nós já estudamos a Epístola de Hebreus juntos por 2 anos, né? Negligência é o primeiro passo. Deixar de nos apegar às verdades ouvidas, para que delas não nos desviemos. Depois da negligência, nós temos a incredulidade. Então, a palavra que ouvimos já não aproveita, porque não é misturada com a fé. Então, da negligência, nós vamos para a incredulidade. E da incredulidade, aí está o próximo passo, é a apostasia. Porque se houve negligência, não houve apego ao que o Senhor tem falado, primeiro. Não houve misturar a palavra com fé. Então, o coração vai se endurecendo. Não haja entre vós um perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Então, o próximo passo é a apostasia. É nós literalmente nos colocarmos à margem do caminho e dizer, tudo bem, não tem problema. Né? A apostasia. E os irmãos sabem que ainda não é o fim. Depois da apostasia, a quarta exortação do livro fala viver deliberadamente em pecado. É um passo a mais do que a apostasia. E ainda não terminou. Porque a última exortação fala sobre estar indiferente a tudo que concerne ao Senhor, à sua igreja e à sua palavra. Esaú, trocando toda essa riqueza por um prato de lentilhas. Uma indiferença total. Então, meus irmãos, se essas exortações estão aí na palavra, é porque é assim. Não é uma ilusão. Então, qual o antídoto para isso aqui nesse livro, no nosso estudo aqui, a ênfase aqui? Remindo o tempo, porque dias são maus. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades, seja com os de fora, seja com os de dentro, para nós termos a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então,
meus queridos irmãos, pensem sobre isso, por favor. Orem sobre isso. Repetindo, não há nada de errado em ter uma conversa trivial. Mas vamos sondar o nosso coração. A conversa trivial é a paixão do nosso coração? A paixão é a conversa trivial? A paixão é o esporte? A paixão é o negócio? A paixão é o que mais? O lazer? Essa é a paixão? Ou a paixão é Cristo? A boca vai falar do que o coração está cheio. Vamos para o próximo, verso 17. Por esta razão. Qual razão? Os dias são maus. Então é por esta razão que nós não devemos ser insensatos, mas devemos procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Oh, que versículo! Certa vez perguntaram para uma serva do Senhor, do passado, e qual era o caminho, a maneira de se conhecer realmente a vontade do Senhor. Excelente pergunta. Porque esse assunto se torna tão nebuloso tantas vezes, né? Como eu posso saber? Qual a vontade do Senhor? A vontade do Senhor que eu faça isso? A vontade do Senhor que eu faça aquilo? A vontade do Senhor que eu ande por esse caminho? A vontade do Senhor por esse caminho? Qual é a vontade do Senhor? Olha o que essa irmã respondeu. 95% desse assunto é desejar obedecer à vontade do Senhor. E 5% desse assunto é conhecer qual é a vontade do Senhor. Ficou claro o que ela quis dizer? Se não, vamos explicar então. Ela disse que o Senhor não irá revelar qual é a vontade dele para aqueles que não desejam obedecê-lo. Ele só irá deixar clara a vontade dele para aqueles que desejam obedecê-lo. Então, se eu quero saber qual é a vontade do Senhor, mas eu já tenho a minha vontade, se eu quero saber qual é o caminho do Senhor, mas eu já tenho o meu caminho, então o Senhor não vai mostrar qual é o seu caminho. Eu não estou interessado. Eu já tenho a minha previsão. Eu já antecipo por onde eu quero ir. Porque é bom, vai dar certo. É aqui mesmo. Como poderia dar certo? Né? Então, vamos lembrar. 95% dessa questão é o coração que deseja obedecer. É aquele que vai diante do Senhor dizendo, Senhor, eu não quero nada. Eu só quero conhecer qual é o caminho do Senhor. Qual é a vontade do Senhor. Se vai implicar para mim isso, vai implicar para mim aquilo, eu vou ter certas perdas, não me interessa. Eu quero conhecer qual é a vontade do Senhor. Bem-aventurado, Salmo 128. Bem-aventurado o homem, bem-aventurado, feliz, realizado, cheio de gozo, de paz. É o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ou seja, quando nós, então, desejamos obedecer à vontade do Senhor, e então, porque desejamos obedecer, Ele nos revela. Então, nós andamos naquilo que Ele nos revelou, na vontade e no caminho do Senhor. Não preciso orar para o Senhor abençoar esses caminhos. Certo? Já são abençoados. Então você vê o problema, a pessoa quer, por exemplo, para citar um exemplo, tá? De muitos, a pessoa quer abrir um negócio, uma lojinha aí, um negócio. Então ela entendeu que ela tem que fazer isso. Aí ela vai, organiza tudo, arruma a pessoa jurídica, monta a lojinha, aí ela chama o presbitério para orar, para abençoar o negócio dele. Como se a oração dos irmãos fosse abençoar algo que, hipoteticamente, pode não ser a vontade do Senhor. Então a primeira atitude não devia ser essa. A primeira atitude devia ser, irmão, tem algo aqui no meu coração que eu não estou certo, absolutamente certo, que seja a vontade do Senhor. Abri uma lojinha lá de negócio. Então eu quero pedir aos irmãos que entrem comigo nesse assunto para nós descobrirmos se essa é a vontade do Senhor. E o que será que acontecerá se um irmão ou dois irmãos desses aí que foram chamados para acompanhar disserem assim, irmão, não tenho tranquilidade não tenho paz não. O que será que vai acontecer com essa pessoa? Será que ele vai desistir do negócio? Será que ele vai pelo menos dar um tempo? Será que ele vai orar mais? Será que ele vai buscar esses conselheiros para seguir com eles, tentando discernir juntos qual é a vontade do Senhor?
ele vai dizer, deixa para lá, vamos seguir em frente. Se não for a vontade do Senhor, depois eu dou o passo para trás. Graças a Deus, o passo para trás sempre pode ser dado, mas nunca sem sequelas, né? Porque não se compreendeu qual é a vontade do Senhor. Então, meus irmãos, compreender a vontade do Senhor não é uma opção. Compreender a vontade do Senhor é uma absoluta necessidade. Porque andar fora dela é nos expor, é ficarmos desprotegidos. Então, sempre nós temos que ser sérios nesse assunto, quanto a compreender a vontade do Senhor. Sabe, irmãos, eu sei que para você e para mim também, já se apresentaram oportunidades que pareciam únicas. Mas então, o Senhor, na sua graça, pôde intervir, trazendo calma ao coração, usando irmãos para acompanhar a situação, para que então a vontade dele se fizesse clara. E quando nós temos esse desejo, algo vai acontecendo dentro de nós, também pela graça e bondade do Senhor. Ele vai separando aquilo que é nosso desejo daquilo que realmente é desejo dele. E trazendo quietude para o nosso coração. Então, aquele ímpeto que temos de andar naquele caminho, de fazer aquela coisa, ele vai arrefecendo. Nós vamos nos acalmando. Porque o Espírito do Senhor vai ministrando a nós, de alguma maneira, o seguinte: se não é meu, você não vai encontrar o que você está buscando. Se não é meu, você vai andar num caminho espinhoso. Isso só acontece conosco porque nós temos o fiel Mestre habitando dentro de nós. Mas nós podemos ouvi-lo ou nós podemos resistir a ele, né? Então, muito importante esse assunto. Não vamos entrando pelas portas que se abrem, não vamos puxando um negócio depois do outro, não vamos fazendo isso, irmãos. Isso é necessidade, tolice. Procurar e compreender qual é a vontade do Senhor. Porque então é o que nós falamos. Então o sinal verde foi aceso, vamos andar. E nós já estaremos abençoados. Porque quem anda nos caminhos do Senhor está abençoado. Não precisa pedir para ninguém orar por você. Nesse assunto, não. Você já está nos caminhos do Senhor. O próximo verso. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, mais um item dentro do andar prudente, do verso 15. Parece-me que esse verso 15 é um cabeçalho, certo? E dentro desse andar prudentemente, não como nécio, mas sim como sábio, nós temos esses itens aí. Remir o tempo, procurar compreender qual a vontade do Senhor e encher-nos do Espírito. 3 coisas que marcam esse andar prudente, esse andar sábio. E estamos no último, né? O verso 18. Aqui eu queria destacar uma nota só. Esse termo, enchei-vos do Espírito, na língua original, ele tem ênfases importantes. Primeiro, é um imperativo. É um mandamento. Assim como está no nosso português também. O enchei é um imperativo. Assim também está na língua original. Mas há algo no texto original que não está refletido aqui na tradução em português, que é como um gerúndio. No grego é um contínuo. Então o verbo seria assim: estejai, então é um imperativo, estejai sendo enchidos do Espírito. Agora, o estejai sendo enchidos já implicou numa outra coisa, conforme esse verbo na língua original. É que é, de certa forma, preste atenção no que vamos dizer aqui, passivo. Porque é sendo enchidos. Não é exatamente que nós vamos nos encher ou que teríamos capacidade para isso. Mas é estejai, imperativo, sendo enchidos. Porque quem nos enche é o Espírito Santo. E ele vai nos encher de acordo com pré-requisitos. O primeiro pré-requisito para que o Espírito Santo nos encha é se tiver espaço. Porque não dá para encher um vaso cheio, né? Então, se não estiver sendo aberto em nossas vidas espaços pelo trabalho da cruz em nós, que é o que mesmo o trabalho da cruz? A ação da palavra de Deus penetrando os nossos corações. A palavra de Deus é viva e eficaz. Primeiro aspecto do trabalho da cruz, que nós podemos acolher ou rejeitar. A palavra que ouviram não lhes aproveitou porque não foi misturada com a fé.
Então o trabalho da cruz nunca é compulsório. Esse abrir espaço no nosso interior, tanto não é passivo quanto não é compulsório. É ativo e é voluntário. Ativo e voluntário. Então é ativo por quê? Porque eu tenho que desejar o trabalho da cruz em mim, que é a ação da palavra penetrando no meu coração e expondo alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos e propósitos do coração. O outro braço do trabalho da cruz é o operar das circunstâncias, ou a providência de Deus, o arranjo circunstancial, para então promover espaços no nosso coração. Os tratamentos de Deus, as disciplinas de Deus. E também elas não são compulsórias, porque também diante delas nós podemos resistir, nós podemos nos rebelar, nós podemos dizer não, Senhor, ao invés de dobrarmos nossos joelhos e dizer fala, Senhor, que teu servo ouve, através das circunstâncias, das adversidades, dos arranjos providenciais de Deus. Entende, irmão? Então, tanto para com a palavra, quanto para com as circunstâncias, que são os elementos principais do trabalho da cruz em nós temos que dar uma resposta de sim ou de não. Ou nos dobramos e queremos receber os tratos do Senhor, ou nos endurecemos. Ou nos abrimos e recebemos a palavra do Senhor para expor o que há no nosso coração, ou resistimos à palavra do Senhor. Então o trabalho da cruz não é compulsório, não. Essa coisa de dizer que sofrimento é o trabalho da cruz, esqueça, porque é uma mentira. Há pessoas que quanto mais sofrem, piores ficam, e não melhores. Mais amargas, endurecidas, ressentidas e etc. Porque sofrimento não é o trabalho da cruz. O trabalho da cruz é a nossa reação diante do sofrimento. Se nós vamos nos dobrar e dizer, fala, Senhor, teu servo ouve. Então o Senhor vai usar aquela circunstância e vai trabalhar a cruz em nossos corações. E precisamos muito disso, porque somos presunçosos, somos arrogantes, somos soberbos, somos obsessivos, autoconfiantes, independentes. Então o Senhor usa as circunstâncias para trabalhar a cruz em nós. Então por que estamos falando isso? Porque é isso que abre espaço para que sejamos enchidos do Espírito. Então estejais sendo enchidos. Submeta-se à ação da palavra de Deus, à ação da providência de Deus, para que então você seja enchido com o Espírito. Agora, me parece que os versos seguintes, incluindo o 21, são evidências de uma vida cheia do Espírito, mas também, só uma sugestão, me parecem que além de serem evidências de uma vida cheia do Espírito, também são um caminho para uma vida cheia do Espírito. Ou coloquemos assim, para a manutenção de uma vida de frescor no Espírito, cheia do Espírito. Então, vamos a eles, verso 19. Falando entre vós com salmos. Lembra de Malaquias 3 que nós já citamos? Então, em plena apostasia, na época do profeta Malaquias, então os que temiam ao Senhor, o que eles faziam? Falavam uns aos outros. E o Senhor atentava e ouvia. Que precioso, meus amados irmãos. Porque falar uns aos outros, e está muito evidente que não é a tagarelice nem o falatório, não é? Está evidente qual é o tema, como nós já explicamos. É aquilo que está enchendo o nosso coração. Então, quando nós falamos uns aos outros, graças a Deus, estamos nos enchendo do Espírito. Segundo elemento, entoando e louvando de coração ao Senhor. Ah, que lindo elemento. Adoração, culto ao Senhor. Não é só culto reunidos, não. É culto secreto também. Um coração de louvor, um coração de adoração. Meus irmãos, não permitamos que nos faltem a realidade dessas coisas. Você não sente um ciúme santo quando você lê, por exemplo, a experiência de um servo do Senhor do passado, que estava andando num passeio, numa rua, e ele estava com a sua mente no céu, seu coração cheio de meditação no amor de Cristo. No amor de Cristo. A glória do amor de Cristo. Ele foi andando pela rua. Ia sei lá para onde. Ele não diz. Num determinado ponto, ele parou na calçada, ele encostou numa parede da
da jornada dele lá, no muro que estava lá. Ele encostou na parede. Ele falou assim: retire tua mão agora, Senhor, porque já não posso suportar mais. Ele teve uma sensação de desfalecimento. Tão cheio ele estava. O vasinho não estava aguentando mais. Né? Então, será que temos tido algo dessa experiência? Porque isso é para nós, né? Estejais sendo enchidos. De tal forma que tudo mais fica tão acessório, tão secundário. E sabe o que mais? Tão ordenado. Porque é só um vaso assim que pode amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Ou não é? Deus é amor. Só Ele pode amar. É só um vaso assim, uma mulher assim, que pode se sujeitar ao seu marido. Porque ela se sujeita ao Senhor. Porque ela o ama. Não é? É só um filho assim que pode obedecer seu pai no Senhor. Então, meus irmãos, realmente essa é a chave. Estejais sendo enchidos, mas tem pré-requisitos, como nós já explicamos. Mas graças a Deus, porque esses elementos citados aí, eles são tanto evidência de uma vida cheia, então, repetindo, como eles são o caminho para uma vida cheia. Falando entre vós com salmos. Não perca isso aí. Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Aqui também eu quero dizer uma coisa, que para mim me parece tão maravilhosa. O Salmo 8, você conhece? É o salmo que fala sobre o homem, que se refere, na verdade, ao Senhor Jesus, ao varão de Deus. Mas também se aplica ao homem que ele criou, né? Que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste, no entanto, por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra coroaste. Lembra do salmo? Naquele salmo diz assim: da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Então vamos lá de novo, presta atenção. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste poder, força, contra os seus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando o Senhor Jesus toma esse salmo e o usa naquela que é chamada a entrada triunfal em Jerusalém, quando ele é aclamado com Hosana ao rei que vem em nome do Senhor, ele cita esse salmo. Agora olha como ele cita: da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor. Será que já está dando para entender? O perfeito louvor significa poder para emudecer o inimigo e o vingador. Perfeito louvor, adoração ao nosso Senhor, é poder para emudecer o nosso inimigo e o vingador. Não é maravilhoso, irmãos? Eu não estou dizendo que tem poder na música, não, viu? Não tem nenhum poder na música. E nem tem poder no louvor de boca. Tem poder no perfeito louvor. E o perfeito louvor é aquele que tem o foco naquele que está sendo louvado. Então nós estamos sendo atraídos, embevecidos, capturados pela beleza dele, o amor dele, a glória dele. Então o que extravasa do nosso coração? Um perfeito louvor. E o inimigo, que ruge como um leão ao derredor, procurando alguém para devorar. Como Pedro disse. O que acontece com ele? Ele vai ser emudecido. Que lindo, irmãos. Por isso que Paulo está dizendo aqui que uma vida do Espírito tem uma vida cheia do Espírito tem essa evidência, e ao mesmo tempo uma vida cheia do Espírito ocorre por este caminho. Então vamos repetir essa frase aqui. Entoando e louvando de coração. Então é perfeito louvor, certo? Porque tem realidade. De coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais.
importantes espirituais. Então não são cânticos almáticos, não são cânticos que eu gosto, compreende isso? São cânticos que fluem do Espírito, porque são uma verdadeira adoração àquela pessoa que está sendo vista, admirada, que está nos capturando. Então isso é cântico espiritual. E até mesmo, esses cânticos são produzidos pelo Espírito. Então, quando nós cantamos alguns cânticos congregacionais, parece que nós temos uma sensibilidade, né, dada pelo Espírito, para perceber se esse cântico foi composto com uma visão antropocêntrica ou cristocêntrica. Se ele foi composto porque a mídia exigiu, ou se ele foi composto aos pés do Senhor. Alguns cânticos são compostos aos pés do Senhor, porque aquele que compôs, ele compôs diante da face que ele estava vendo. Então são cânticos espirituais. Eles fluíram do próprio Espírito, no espírito dessa pessoa, então ele teve a graça de escrevê-lo, e nós cantamos. Alguns são muito especiais, não são? Porque são cânticos espirituais. E assim deve ser conosco. Cânticos que fluem do seu espírito ao Senhor. Ninguém compôs, flui do seu espírito para o Senhor. Inclusive com letras já compostas, salmos e hinos. Como está escrito aí nesse verso que estamos lendo. Salmos, hinos, cânticos espirituais. Louvando a Deus com salmos, né? Entoando, louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. E olha esse outro elemento, irmãos. Parece tão interessante que ele esteja aqui. Dando sempre graças por tudo a Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo também escreve assim aos Colossenses, aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Um coração sem amargura, um coração que sabe que se ama ao Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Pode passar por caminhos difíceis, pode passar por caminhos que nós dizemos, Senhor, não estou entendendo nada porque isso está acontecendo. Porque o Senhor sabe que eu te quero, o Senhor sabe que eu te quero, o Senhor sabe que eu te amo. Não entendo porque essas coisas estão acontecendo. Muita aflição. Mas, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é tanto o resultado de uma vida cheia do Espírito, quanto é o caminho para sermos cheios do Espírito. Porque o contrário da gratidão é a amargura. E nunca num caminho de amargura, num caminho de ressentimentos, num caminho de contenda com o Senhor, nós iríamos ser cheios do Espírito. Não é? Claro que não. Meus irmãos, toda contenda do nosso coração com algo que nos ocorre é, em última análise, uma contenda com o Senhor. Então nós precisamos guardar intensamente o nosso coração nas adversidades, em especial. Ou nas tribulações, nas perdas, nas dificuldades. Porque a contenda final é com Ele, para nós que somos cristãos. Por quê, Senhor? Lembrando de novo o livro de Jó. Quando o Senhor precipitou e permitiu toda aquela crise na vida dele, diante da qual ele não pecou, pelo contrário, ele adorou o Senhor. Quando nós iniciamos o capítulo 3 do livro, que é a poesia, como já expliquei aqui, a poesia começa ali, Jó tem 6 porquês. 6 porquês. Ao Senhor. Por que isso? Por quê? Por quê? Por que houve seios que me amamentassem? Por que não expirei, não morri quando eu estava na madre? 6 porquês. Você vê? Porque a contenda final é sempre com o Senhor. Então, por isso, esse verso 20 é tão importante. Dando graças por tudo a nosso Deus e Pai. Até porque, meus irmãos, uma boa parte de nossas adversidades, angústias, conflitos e aflições, foram provocados por nós mesmos. Por nossos descaminhos, porque não quisemos compreender qual a vontade do Senhor. Quem sabe não buscamos conselheiros para termos segurança. Nem oramos sobre o assunto. Vamos andando aí como um homem natural, né?
Então, que o Senhor também nos ajude nisso, nos fale quanto a isso. O verso 21, então, conforme falamos, vamos a esse tópico agora, ele vai estabelecer o princípio para tudo que vem depois. Esse sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo vai governar até o capítulo 6, versículo 9. Governar a relação marido e mulher, governar a relação pais e filhos e governar a relação senhores e servos, ou patrões e empregados. O princípio aí, chave, é submissão. Até mesmo quando ele fala desses senhores que está aí à frente, não é? Ele vai dizer que esses senhores, patrões, eles também têm um senhor no céu. E diante desse senhor, eles deveriam estar submissos. E esses empregados têm um senhor na terra e tem também um senhor no céu. Se eles são cristãos, claro, ele está escrevendo para cristãos. Então ele diz, vocês devem obedecer os seus senhores, como a Cristo. Vocês devem servir a eles, não porque estão sendo supervisionados, não debaixo da vista. Lembra como Paulo registra isso? Em Efésios e em Colossenses, ele traz esse foco. Ele vai dizer como para agradar a homens, mas sabendo que vocês têm um Senhor no céu, assim como os seus senhores também têm um Senhor no céu. Então, senhores, tratem os seus servos com dignidade. Então você vê que o princípio aí é a submissão, em todos os níveis. Quando ele fala sobre a obediência dos filhos, mesmo princípio. Se os filhos compreendem a submissão deles ao Senhor do céu, então eles serão submissos aos seus pais. Né? Aqui expresso pela palavra obediência. Então vamos lá, entrar nesse assunto. Como já disse aos irmãos, no verso 22, no texto original, não há repetição do termo submisso. Porque o princípio para todas essas relações, até o capítulo 6, verso 9, já foi colocado no verso 21. Sujeitando-vos todos, uns aos outros, indiscriminadamente. Senhores, nesse sentido, sujeitem-se aos seus servos. Porque aquilo nos seus servos que for procedente do Senhor, então foi procedente do Senhor. Vocês devem responder ao Senhor e, respondendo ao Senhor, devem se submeter. Aquilo que o Senhor trouxe para vocês. Uma orientação, uma repreensão, uma direção, através de um servo. Mesmo que você seja o patrão. Mesma coisa com relação à esposa. Se o Senhor trouxe algo que é dele, através dela, nós vamos nos submeter a ele. Nós não estamos nos submetendo a ela, exatamente. Está entendendo a diferença? Por isso diz uns aos outros, indiscriminadamente. Só que ele acrescenta, no temor de Cristo. Né? Muito importante. Então ele vai dizer assim no 22, as mulheres aos seus próprios maridos. Porque agora ele vai entrar na ordem que o Senhor estabeleceu. No convívio social, né? Convívio humano. Então, mulheres aos seus maridos como ao Senhor. Que importante. Como ao Senhor. Então pode ser um marido que tenha uma estatura espiritual inferior à dela. Isso ocorre muito. Esposas que são mais amadurecidas que seus maridos. Têm mais visão espiritual do que seus maridos. Têm mais discernimento do que os seus maridos. E elas têm que ter um tremendo cuidado. Porque a tendência delas é governar sobre seus maridos. Há esposas que se têm tempo no Senhor, tempo de conversão, muito mais do que os seus maridos. Mas isso nada altera a ordem de Deus. Então diz, esposas aos seus maridos como ao Senhor. Porque o Senhor estabeleceu sim que a proteção, submissão é proteção. Então o Senhor estabeleceu que o fato delas estarem submissas é a proteção dela. Porque elas podem ter o que mais for, mais visão espiritual, mais maturidade, mais discernimento. Podem ter, sem dúvida. Mas ainda tem a posição de vulnerabilidade espiritual maior do que aqueles que foram dados a elas como cabeça, ou seus esposos, se pertencem ao Senhor. O marido, verso 23, é o cabeça da mulher, assim como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Que linda expressão. Vamos deter um pouquinho nela também. Em toda a epístola aos Efésios, um dado importante, a palavra igreja aparece 9 vezes. Porque essa é a epístola da igreja, sem dúvida. 9 vezes. Agora, nesse pequeno
trecho entre o 22, olha aí, e o 32. A palavra igreja aparece 6 vezes. Não é interessante? Ou seja, o Espírito Santo usa essa palavra igreja dentro do contexto do relacionamento conjugal. Porque ele vai mostrar que não existe nenhum relacionamento na Terra que tenha uma capacidade tão plena, tão ampla, de expressar o relacionamento celestial que existe entre Cristo e a igreja. E isso, irmãos, já é um primeiro passo aqui, para dentro do nosso casamento. Ele é sublime aos olhos do Senhor. Já que não há na Terra nenhum relacionamento que tenha a qualidade desse, por um lado, qualidade, nenhum que tenha a intimidade desse, segundo, e terceiro, nenhum que tenha a capacidade de testemunho da relação entre Cristo e a igreja como esse. 3 coisas que já tornam esse relacionamento sublime, mais elevado do que qualquer outro. Agora, um irmão, certa vez, falando sobre isso, me lembro aqui, ele usou a seguinte expressão: o que se tem feito com o casamento hoje é mais ou menos assim. Um indivíduo muito rico comprou uma cadeira que vale aí uns milhões de reais, se é que ainda existe hoje. Uma cadeira chamada modelo Luiz XV. É uma cadeira caríssima. E ele está lá, na cadeirinha que ele comprou, pagou milhões por ela. E ele está lendo um livro na beira de uma lareira, se deliciando. Então o fogo começa a apagar, porque a lenha acabou. Aí ele olha assim para o lado, cadê a lenha? Não tem lenha. Aí ele começa a desmontar a cadeira Luiz XV e jogar no fogo. Aí ele disse, é isso que nós estamos fazendo com o casamento nos nossos dias. O fogo acabou. E agora eu vou usar para acendê-lo o que é de mais precioso. Então, meus amados irmãos, quando avançarmos nesse texto, você vai ver que o Senhor diz que um homem deixa o seu lar e se une à sua mulher, não é porque ele gostou dela, não é porque eles tiveram empatia, não é porque os dois são bonitinhos. Essas coisas estão assim, naturalmente envolvidas, certo? Faz parte da vida humana. Mas elas estão tão secundárias, mas tão secundárias, que o texto de Efésios diz assim, eis por quê. Este é o motivo. Eis por quê. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Por quê? Temos que saber por quê, né? Porque lá nesse verso à frente aí, que é o verso 31, é onde ele diz por isso, o eis por quê deixará o homem. E aí nós vamos estudar passo a passo. O eis por quê, o motivo é, um homem deixou a sua casa e se uniu à sua mulher para ser com ela uma só carne, para o testemunho da glória do relacionamento entre Jesus Cristo e a sua igreja. Se o casamento não consegue avançar para esse propósito, ele está muito aquém do que Deus planejou. Pode ser um bom relacionamento, pode ser um relacionamento respeitoso, pode ser um relacionamento de boa parceria, como usamos essa palavra aí, né? Mas é muito insuficiente. Porque o Senhor não chamou os dois para uma boa parceria, uma relação de respeito, seja lá o que for. Ele chamou para muito mais do que isso. Ele chamou para que os dois expressem na terra um pouco, mesmo que em sombras, né? Do amor, do relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Amor, basicamente 2 palavras, amor e serviço. Nosso Senhor tomando aquela toalha e lavando os pés dos discípulos. O casamento tem como cerne essas 2 palavras, amor e serviço. Para isso nós somos chamados. E é isso que testemunha o relacionamento entre Cristo e a igreja. Se no nosso casamento não há ágape, um amor de entrega, aliás, a palavra está aí. Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou. É a primeira palavra. Se nós não nos entregamos pela nossa esposa, estamos muito aquém. Se nós não a santificamos com a lavagem de água pela palavra, estamos muito aquém. Se nós não entendemos que o Senhor nos responsabilizou para ataviá-las, para apresentá-las ao Senhor, estamos muito aquém. Nós estamos vendo o nosso casamento, de certa forma, se é isso, né? Se é isso, por tão limitado que seja, ainda seria até muito bom, viu, irmãos? Porque o que vemos hoje em dia é trágico.
Mas estaríamos vendo, então, o nosso casamento como nossa ilha de prazer. E nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Então, o foco do meu casamento sou eu. É egocêntrico. Totalmente egocêntrico. Não tem nada a ver com o testemunho do Senhor. É meu prazer, é o meu deliciar. E ai daquilo que interferir no meu prazer. Não é? Então, igreja, 6 vezes mencionadas, imersa aí a palavra, dentro do relacionamento conjugal. Isso nos fala muito, claro que nos fala, né? Então vamos pensar sobre isso, meus irmãos, vamos rever, vamos pedir ao Senhor para nos ajudar a elevar o nosso nível de relacionamento a muito mais do que nós temos atualmente. Porque é para isso que nós fomos chamados. E é por isso que nós deixamos pai e mãe, mesmo que não soubéssemos na época. Assim como conversávamos aqui, quando você nasceu de novo e foi batizado, você sabia exatamente o que significava o batismo? Diga para mim. E hoje? Que maravilha, né? Identificação com Cristo. Eu sou dele, ele é meu. Morto para o mundo. Ressurreto com ele. E muita coisa mais. Não é? Mas nós não sabíamos nada. Mas nós sabíamos uma coisa. Como diz o cego lá de João 9, né? Eu era cego e agora eu vejo. E então nós fomos batizados. Porque nós nascemos de novo. Nossa fé foi genuína. Nós nos entregamos ao Senhor. Só que a verdade foi se tornando clara mais tarde, né? E assim é com todas as verdades da palavra de Deus. Quando você então veio das trevas para a luz, você tinha visão espiritual? Tinha. Você conhecia o eterno propósito de Deus em Cristo? Você não sabia nada disso, irmão. Mas você creu e foi salvo, e foi batizado. E quando nós nos casamos, 2 pombinhos ignorantes, né? Mas a luz do Senhor foi raiando. E hoje nós sabemos por que nós estamos casados. Eis porque deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, se tornarão os dois uma só carne. Grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Por isso que nós nos casamos. Então vamos andar uns passos aqui. O marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Mais uma parada aqui. Nosso Senhor é apresentado como cabeça na Epístola aos Efésios 3 vezes. No capítulo 1, é dito que ele foi dado à igreja como cabeça sobre todas as coisas. Efésios 1:23. Lembra-se? Então vamos lá, bem didaticamente. A primeira menção de Jesus Cristo como cabeça em Efésios é que ele é cabeça soberano. Ou seja, ele é cabeça sobre todas as coisas. Primeira menção. Segunda menção, nós já passamos por ela. Você quer ver? Abra aí, por favor. Efésios 4:15. 4:15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Segunda menção. Então, no capítulo 1, ele é cabeça sobre todas as coisas, cabeça soberana. No capítulo 4, verso 15, ele é cabeça edificador. Cabeça soberano, cabeça edificador. Ou seja, é seguindo a verdade em amor que crescemos em tudo naquele que é o cabeça. Crescemos naquele que é o cabeça, porque a sua verdade e o seu amor, expressos aí, seguindo a verdade em amor, o derramar da sua verdade e o derramar do seu amor sobre a igreja faz então com que ela cresça. Então ele é o cabeça edificador. Como que o Senhor Jesus edifica a sua igreja? Verdade e amor. Como já explicamos quando passamos por isso aí, né? Então ele é cabeça edificador. Agora chegamos no termo mais curioso dos 3, que é esse que está aqui no verso 23. Olhe de novo, por favor. O marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então agora é o cabeça salvador. E aí nós faríamos uma pergunta aqui. Se a igreja já é o corpo dos salvos, é o corpo dos redimidos, então em que sentido o Senhor é o salvador dos que já foram salvos? Porque aqui ele é cabeça salvador do corpo.
não é? Então parece um termo bastante curioso esse aí. Então precisamos estudá-lo para não ter confusão. Então a primeira coisa importante, a palavra Salvador. Ela vai aparecer de novo aqui no Novo Testamento em 1 Timóteo 4,10. 1 Timóteo 4,10. E lá vai dizer que o Senhor, nosso Senhor Jesus, ele é o Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Salvador, mesma palavra, de todos os homens, especialmente dos fiéis. E a ideia dessa palavra, parece que nesse texto aí de Timóteo já vai deixando claro, é que ele é o preservador. Então aí já ficou mais claro esse texto para nós. Em que sentido o Senhor Jesus é cabeça salvador do corpo, que já é um corpo de salvos, senão não seria corpo dele, né? Ele é salvador do corpo como cabeça, no sentido de que ele é o preservador do seu corpo. Agora, tem palavras aí mais à frente, já vamos chegar nelas, que explicam como que ele preserva o seu corpo. E nós vamos ver quais são essas palavras e como são bonitas, irmãos, e importantes. Vamos avançar para ver. Então, guarde aí. Cabeça soberano, capítulo 1, cabeça edificador e cabeça preservador, ou cabeça salvador do corpo, certo? Verso 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Oh, que padrão, hein? Padrão ágape, padrão sacrificial. Irmãos, olha as coisas como acontecem. Me lembro de uma experiência aqui bastante dramática que tivemos há mais de 30 anos atrás, com um outro casal, de irmãos entre nós. Eles estavam em muita contenda. Não estavam conseguindo se entender, não estavam conseguindo se perdoar, e as coisas sempre voltavam ao passado, porque você falou aquilo, porque você fez aquilo, é uma coisa difícil. E como a coisa não se acertava, e esse marido achava que nós não estávamos acreditando nele, que na verdade a esposa não falava aquilo que ele estava dizendo que ela falava a respeito dele, ou a maneira como ela falava com ele, que nós não estávamos acreditando nele. Ele achava que não. Né? Sabe o que ele fez? Gravou. Você pode imaginar? Aí eu vou te dizer, nós não ouvimos, é lógico, mas ele chegou com a fita gravada. Mas olha aqui, ó, nessa última confusão que tivemos, olha aqui as coisas que ela fala para mim. Eu digo, não, irmão, pode jogar essa fita no lixo. Mas por que eu estou contando isso? Porque esse versículo diz assim, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O que ele fez foi entregar a ela. Para nós. Só que nós não quisemos, não. Você viu a diferença? Entregar-se por ela. Ou entregar a ela. Entregar a ela para outros. Expor a ela. Muito diferente, irmão. O Senhor nunca fez isso com seus discípulos. Fracos, ignorantes, vulneráveis. Esses eram os seus discípulos. Você sabe disso. Quando nosso Senhor estava na sua última hora, sofrendo, seu coração já cheio de angústia, ele está no Getsemane. E aquela escolta do Sinédrio chega para prendê-lo. Você lembra o que ele faz? Ele se põe à frente dos seus discípulos, dos seus fracos, vulneráveis, ignorantes. E ele pergunta para aquela escolta, a quem buscais? Eles dizem, a Jesus o Nazareno. Ele diz, sou eu. Deixai ir estes. Ágape. Qual tem sido o nosso coração com relação às nossas esposas? Amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Irmãos, não há nada mais constrangedor do que ágape. Não há nada que possa esmagar o nosso coração mais do que ágape. A lei não faz isso. Críticas, cobranças, cinismo. Só ágape. O amor de Cristo nos constrange. Se nós queremos que nossas esposas sejam constrangidas a mudar de atitude, a mudar de palavreado, a mudar de pensamento, só tem um caminho. É amá-las. E que elas vejam
que essa entrega é uma entrega sacrificial. É uma entrega de coração, uma entrega verdadeira. Ah, mas parece que fazendo isso não vai adiantar. Você não faz isso para adiantar nada. Cristo amou a igreja incondicionalmente. Quando ele foi à cruz, ele também podia ter pensado, não adiantou nada. Não tem ninguém comigo. Aliás, ele falou antes que isso ia acontecer, não falou? Falou. João 16. Vem a hora e já chegou, em que todos sereis dispersos, todos vós, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque meu Pai está comigo. Isso é ágape. Então, meus amados irmãos, em cada etapa do nosso relacionamento com nossas esposas, nós somos desafiados ao ágape. Isso significa, somos desafiados a irmos ao Senhor, porque Ele é a fonte. Então, é só esse amor sacrificial que pode ataviar as nossas esposas. Não importa quanto tempo você vai levar para ver mudança. Não importa. Não importa. Agora, repetindo, não há nada mais constrangedor do que ágape. Guarde isso. Não há. Na medida em que nossas esposas podem tocar alguém que está se entregando, que está deixando de rebater o que vem de lá, que seja, se o relacionamento está assim, nesse nível, então há oportunidade para que esse coração seja tocado, seja quebrado, seja quebrantado. A si mesmo se entregou por ela. 26. Para que a santificasse. Oh, que palavra doce, meus amados irmãos. Nós abordamos quando falamos de Coríntios 7, né? Uma esposa crente ou um marido incrédulo, ele é santificado pelo convívio com a esposa crente. Então, esse termo santificar é muito amplo na Bíblia, viu? Não significa só a santificação no sentido aí do desenvolvimento da nossa vida cristã, santificação da nossa alma, não. É muito amplo. Santificação, por exemplo, se refere, aponta até mesmo para a eleição de Deus. Paulo usa esse termo aos Coríntios. Ele fala assim: tais fostes alguns de vós, quando erais sodomitas, erais avarentos, erais roubadores. Lembra de Paulo falando isso aos Coríntios? Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados. Olha aqui, ele põe santificados primeiro. Depois ele diz, mas fostes justificados. Você diz, mas como? Justificação vem primeiro, depois santificação. Mas é que o termo santificação é muito amplo. Ele está dizendo que nos propósitos eternos de Deus, vocês já foram separados. Desses que são avarentos, ladrões, roubadores, sodomitas, tais fostes alguns de vós, mas fostes santificados, separados, mas fostes justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, santificação é um termo muito amplo, muito abrangente, a tal ponto que um marido incrédulo, ele é santificado pelo convívio com a esposa crente. Nós já explicamos isso, não é regeneração. Não é salvação que está se referindo aí nesse sentido, mas é a influência, o impacto. Ele sofrerá um impacto. E ele, de uma forma ou de outra, ele terá que se posicionar diante desse impacto. 1 Pedro diz que uma mulher sábia, ela ganha o seu marido com seu honesto comportamento, cheio de temor, sem palavra alguma. Ao verem o vosso honesto comportamento cheio de temor. Como é que chamaríamos isso? Um marido incrédulo, ou pelo menos que não obedece à palavra, segundo Pedro diz, né? Os que não obedecem à palavra, sendo santificado pelo convívio com uma esposa piedosa, que ame o Senhor. Não é maravilhoso isso, irmãos? Quantos homens foram salvos por mulheres piedosas, por esposas piedosas, né? Então, ele se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Maravilhosa expressão. Lembrando que palavra aqui nesse versículo é rema. Importante também, acho, destacarmos isso.
porque não é logos, não é só a palavra que foi entendida, nem mesmo a palavra que já mora no nosso coração. Muito importante, habite ricamente em vós o logos, lá em Colossenses é logos. A palavra que recebemos, a palavra ensinada, a palavra do Senhor, logos, habite ricamente em vós. Mas é necessário que, sempre que, o Espírito Santo sopre de novo, revitalize essa palavra recebida e guardada, a palavra de Deus, mas ele a torne palavra viva, rema. Então é ela que é mencionada aqui. A igreja, ela é lavada pela lavagem de rema. Como que nós podemos ter rema para as nossas esposas? Se o nosso coração estiver vivo e pulsante na nossa relação com o nosso Senhor. Ou, em outras palavras, cheio do Espírito. Não é? Porque, lembrando algo aqui que não dissemos, se essas duas epístolas são gêmeas, então, Efésios 5,18, em cheios do Espírito, tem como contraparte em Colossenses 3,16. Enchei-vos do Espírito, Efésios 5, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, Colossenses 3. Porque essas duas coisas funcionam assim, meus irmãos, olha. Enchendo do Espírito, palavra habitando ricamente, mais da palavra, mais do Espírito, mais do Espírito, mais da palavra. Porque Espírito e palavra são gêmeos siameses. Eles nunca podem ser separados. É impossível ser cheio do Espírito e não estar cheio da palavra. Não há como estar cheio da palavra sem estar cheio do Espírito. Da palavra viva, não. Só de depósito intelectual, esse há. Mas da palavra viva, não. Porque palavra e Espírito são um par, inseparável. Então, a lavagem de água pela rema, a palavra viva. E o processo está seguindo. Olha como é bonito. Para a apresentar. Ou seja, a esposa querida, que o Senhor concedeu a cada um de nós, não foi nos dada para nós. Foi nos dada para Cristo. E nós prestaremos contas a Cristo com o que fizemos com elas. Então é para a apresentar. Cristo lava a igreja para apresentá-la a si mesmo uma igreja gloriosa. Nós temos a responsabilidade de, encabeçando esse relacionamento, essa imensa responsabilidade, nos entregarmos pelas nossas esposas com amor ágape, santificá-las com a lavagem da rema para apresentá-la gloriosa. Coríntios 11 vai dizer que a mulher é glória do homem. Você se lembra? Que interessante. Só que a ordem começa lá, dizendo que Cristo é a glória de Deus. E o homem é a glória de Cristo. E a esposa é a glória do homem. Propósito final de tudo, o Deus da glória. Tudo que Cristo fez foi para a glória de Deus. Tudo que o homem deve fazer é para a glória de Cristo. Tudo que a esposa deve fazer é para a glória do mesmo Cristo. Na nossa responsabilidade ordenada por Deus de encabeçá-las, então qual é a nossa responsabilidade? Nos entregarmos, repetindo, nos entregarmos por elas, com amor ágape, lavarmos com a lavagem da rema, para apresentá-la gloriosa, porque o Senhor nos incumbiu esse primeiro discípulo. Pense assim, irmão, porque essa é a verdade. Para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É claro que você está se referindo em primeiro plano à igreja, muito óbvio, né? Mas está aí, como falamos, o assunto Cristo e a igreja mergulhado, imerso dentro do assunto casamento. E você não vai me dizer que isso é ocasional, né? Porque está muito claro o que o Espírito Santo deixou claro na boca de Paulo aí para frente. Ele está dizendo, vocês veem isso tudo? Grande é esse mistério. Mas então ele tem que explicar. Porque ele colocou marido e mulher e Cristo e a igreja assim o tempo todo, olha. Todo o tempo todo ele está fazendo assim. Cristo é o cabeça da igreja, o homem é a cabeça da mulher. Todo o tempo ele está misturando. Então ele vai dizer, grande é esse mistério. Você pergunta, qual o mistério? O casamento ou o relacionamento de Cristo com a igreja? De tanto que ele misturou esses dois. Aí ele vai dizer, grande mistério é esse, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Mostrando que então o casamento na terra é essa relação tão única para refletir a beleza desse mistério. Não é claríssimo? Então, aqui o que eu queria lembrar aqui, estava falando. Para casais mais avançados em idade, em especial, esse verso 27 é muito bonito.
Porque a ruga está aí, olha. Tá vendo? A mácula está aí, ó, que seriam manchas, né? Manchinhas. Sabe, meus irmãos? Quanto mais um casal cristão puder avançar no Senhor, conhecendo a Cristo, mais essas coisas vão ficar aí no lugar delas. Bem no lugar delas. Sem preocupação. O tempo passando. Rugas, manchas, coloquemos assim, fragilidades, não é? Mas, bodas de Caná. O vinho do fim é muitíssimo mais excelente do que o vinho do princípio. O que casais cristãos que amadurecem no Senhor têm, os casais mais novos nem sonham o que isso significa. Essa relação espírito, alma, intimidade, serviço, paixão, cumplicidade, companheirismo, confidencialidade, entrega mútua. À medida que os dois vão andando, eles vão se tornando parecidos um com o outro. Não vão? Observe. É bondade do Senhor, irmãos. Muita graça, se nós pudermos experimentar isso na nossa vida conjugal. Não há nada mais importante para experimentarmos como casais. Que pena que muitos casamentos cristãos não chegam a isso. E não foi por acaso que o Senhor realizou aquele primeiro milagre numa boda de casamento. Deixando essa marca aí, entre outras, né? Claro, bem evidente. A ponto dos convidados dizendo, oh, mas que coisa, essa festa aqui está muito esquisita, porque é casamento, né? O auge do vigor e da vida, celebração. E vocês puseram esse vinho ruim aí, agora que nós já estamos aqui um tanto alegres, né? Já bebemos vinho demais, vai trazer essa delícia aí que estava guardada. Fizeram errado, isso tinha que vir primeiro. Não pode vir primeiro. Não pode vir primeiro, só pode vir depois. Porque depende do crescimento, da maturidade, do apego a Cristo, da visão da glória dele, de devoção a ele. Então, irmãos, deixar pai e mãe é um ato. Não foi assim com você? Um dia você fez as malinhas, tchau. Né? Um ato. Deixar pai e mãe. O outro ato, unir-se à sua mulher. Também foi um ato. E aí, especificamente, se refere à união conjugal, à união sexual. Também foi um ato inicial, certo? Mas então você tem mais uma palavra aí. Não terminou. E tornar-se-ão. Os dois. Uma só carne. Esse é um processo para todo casamento. Digamos, esse processo de ir fazendo esse movimento assim. Porque antes, mesmo que tenha havido a união sexual, ainda são dois, né? São dois, bem dois mesmo. Mas à medida que vão vivendo no foco Cristo, então esse movimento vai acontecendo bem devagar, bem devagar. Nada de um mês para o outro, nem de um ano para o outro. Bem devagar. Ele vai se fazendo. Até que ele faça assim. Tornar-se-ão os dois uma só carne. Mesmo coração, mesmos sentimentos, mesmo alvo, mesmos motivos, mesma paixão, mesmo serviço. E posso até dizer, mesma carga do Senhor. Por aquilo que é dele. Sua glória, seus interesses, seu povo, sua igreja, seu testemunho, seu evangelho. Não é? Há coisa mais abençoada do que isso? Não há. Não há. Não há dinheiro que pague, não há nada que compre, não é? Porque é para isso que nós fomos chamados. Então ele vai dizer, eis porquê deixará o homem pai e mãe. As palavras onde eu gostaria de chegar finalmente com os irmãos, porque elas vão nos ajudar a entender o que é o Senhor ser salvador do corpo, o que é ele ser preservador do corpo. Olhe lá, verso 28. Assim também como? Temos que olhar para o 27, né? É o Senhor apresentando para si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, dessa maneira, com esse ágape, com tudo que já vimos desde o 25, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Meus irmãos, que verdade simples de entender, né? Você quer se ferir? Então saque a espada e enfie lá.
Porque você está enfiando na sua própria carne. Não é? Porque nós somos um. Queiramos ou não queiramos. Você quer ser atormentado? Então atormente lá o seu cônjuge. Ninguém odeia a sua própria carne. Antes a alimenta e dela cuida. Assim como Cristo faz com a igreja. Agora, essas duas palavrinhas, que eu vou destacar e terminar, alimenta e cuida. É assim que está também na sua versão? Elas são especiais. Porque elas vão explicar como Cristo preserva o corpo. Aí estamos voltando lá no 23. Como que ele é o salvador do corpo? Como que ele salva os salvos? Como que ele salva os que já são seu corpo? No sentido, então, de preservar. Importante, já falamos. Ele faz como isso? Tá aí, duas palavras para explicar tudo. A primeira é alimenta, que significa literalmente isso mesmo no texto original, nutre. Então pergunta, como que nós nutrimos com a nossa esposa? Nutrimos nossa esposa? Eu acho que iogurte, granola e mel. Ela está muito bem. Como é que nós vamos nutrir nossas esposas? Com a palavra da verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então nutre. Bem claro. Agora, alimenta, né? Que é nutre a expressão. Agora cuida é outra palavra aí. Que linda. Leve para você. É a atitude de uma ave. Vamos pensar numa galinha. Aqui tem galinha demais na região, né? E ela coloca os seus ovos e ela vai gastar tempo para aquecer os seus ovos. Vai dedicar tempo mesmo, né? A gente conhece galinha de quintal como que é, né? O ciúme que ela tem dos ovinhos e nem pintinho tem, né? Então ela vai gastar horas diárias para sentar em cima, abrir as asinhas, aquecer os ovos até ela ver o resultado, o fruto, os pintinhos. Vocês já viram muito isso aqui, né? Mas quando a gente fala isso em outros ambientes que tem gente que nem viu galinha na vida ainda, né? Você sabe que tem muita gente. Aí eu conto essa cena porque é muito bonita. Alguns aqui, pelo menos, já devem ter visto. Uma pessoa tinha uma criação de umas 60 galinhas de quintal mesmo. Nada de viveiro, nada de ração, nada de nada. Galinha que come minhoca e inseto. E essa pessoa tinha um carinho enorme com essas galinhas. Tinha os ovinhos totalmente caipiras mesmo, né? Que inclusive fornecia para nós na nossa casa. Aí um dia ela chegou triste e falou assim, sumiu uma das nossas melhores galinhas. Ninguém acha. Já procuramos para tudo quanto é lado e não acha a galinha. Ela deve ter sido comida por algum animal e tal. Passou dias. Vem ela. Com aquela fila atrás dela. Um atrás do outro. Ela encontrou um lugar. Ninguém conseguiu achar. Colocou os ovos. Fez o trabalho dela. E voltou para o ambiente dela. Agora voltou com a fileira atrás dela. Né? De pintinhos. Então, essa é a palavra usada aí. Cuida. Nós, então, abrimos nossas asas, colocarmos nossas esposas debaixo delas, aquecermos, mantermos esse ambiente, para que então nós possamos, no tempo devido, vermos os frutos. Então, nutre e aquece. Se nós quisermos aí duas outras palavras para explicar essas que estão aí. Então, ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes, a nutre e aquece. Assim como Cristo faz com a sua igreja. Ele não faz isso conosco mesmo? Faz. Ele nos nutre e ele nos aquece. Quando o Senhor olhou para Jerusalém, que o rejeitava, ele os via como seus filhos, né? Certamente. Mas filhos que não o quiseram. E ele está na sua última jornada para Jerusalém. Ele passa por Betânia, faz a curva do Monte das Oliveiras, e naquela curva ali, num ponto ali desse monte, são dois montes lado a lado, né? Monte do Templo, desce o Monte do Templo, Ribeiro Cedron, sobe o Monte das Oliveiras. E do Jardim das Oliveiras você consegue ver o templo, onde era o templo, né? Essa mesquita que hoje existe lá. Então, quando o nosso Senhor passa por Betânia, faz a curva aqui, chega num ponto da estrada, ele já vê Jerusalém. Então Lucas registra assim, vendo a cidade, chorou. E disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas a todos que te foram enviados.
E agora ele usa essa figura aí que mencionamos. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas. Mas vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Que palavras, meus irmãos. Penso que nenhum de nós é capaz de reproduzir nem o tom de voz com o qual nosso Senhor falou isso. Muito menos o que estava lá no interior do coração dele, de dor, de angústia, de rejeição por aqueles que ele sempre amou. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. No entanto, ele menciona nessa última palavra que ele deu sobre Jerusalém, essa aí. Ele menciona a galinha e usa essa figura. Então, assim é o nosso Senhor para conosco. E assim nós devíamos ser nessa relação tão íntima que ele nos colocou, conjugal, para o testemunho dele. Esse é o propósito. Vamos lembrar sempre. Por isso está aí logo à frente. Eis porque deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então vamos terminar aqui. Que o Senhor continue falando no nosso coração. Vamos ver se na próxima sessão nós voltamos em algo que seja sobre o assunto da batalha espiritual, sobre a armadura de Deus, se possível. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós entregamos nossas vidas e a Tua palavra, meditada nas mãos do Senhor. Por favor, Senhor, te pedimos que o Senhor não permita que ela se esvaia em nossos corações, mas que ela seja entesourada, guardada, porque Tua semente é viva e eficaz. Te pedimos, Senhor, que frutifique no nosso coração e que realmente, na medida do necessário, haja uma mudança real de atitude, baseada em arrependimento genuíno dos nossos corações, na vida conjugal, na vida relacional com nossos filhos e na vida de serviço com os nossos irmãos. Ajuda-nos, Senhor, em todas essas esferas, nós te pedimos, no Teu precioso nome. Tu que és o Salvador do corpo, salva-nos, Senhor, nutre-nos, aquece-nos, porque somos Teus e queremos ser Tuas testemunhas em todas as esferas de nossa vida. Assim te pedimos, no Teu precioso nome. Amém.